A maior parte das pessoas passa a vida acreditando que só vai se sentir bem quando finalmente conquistar aquilo que deseja. Quando eu tiver aquele carro, vou ficar em paz. Quando eu tiver aquele dinheiro, vou relaxar. Quando eu tiver aquele relacionamento, vou ser feliz. Mas esse é o maior erro da manifestação, e quase ninguém percebe. As pessoas criam a partir do vazio, da ausência, da falta. E tudo que nasce da falta, continua atraindo mais falta. Imagine uma cena simples. Você está dirigindo e, na pista ao lado, vê alguém com o carro que você sempre quis. Na mesma hora, seu corpo reage, não com inspiração, mas com um sutil aperto no peito. Esse microsegundo em que você percebe "eu não tenho isso" ativa uma assinatura emocional de falta. E isso, segundo Joe Dispenza, é exatamente o que te mantém preso aos mesmos resultados. O problema não é o desejo. Desejar faz parte do processo humano. O problema é como você se sente enquanto deseja. Se cada pensamento sobre riqueza vem acompanhado de ansiedade, preocupação, comparação ou sensação de distância, você está emitindo um sinal incoerente ao campo. Seu corpo está dizendo o oposto da sua mente. É por isso que tantas pessoas lutam a vida inteira, trabalham duro, tentam, se esforçam, sacrificam noites e finais de semana, e mesmo assim continuam no mesmo nível financeiro. Não é falta de ação. Não é falta de talento. Não é falta de mérito. É falta de coerência energética. É tentar criar futuro enquanto o corpo está preso ao passado. Hoje, você não vai aprender mais uma técnica vazia. Você vai entender a raiz da manifestação, a mecânica invisível que realmente atrai riqueza. Não é mágica. Não é pensamento positivo. É neurociência. É física quântica aplicada ao comportamento humano. É o que acontece quando você aprende a sentir antes de ter. E aqui está um loop que guia todo o vídeo. Você não cria o que deseja. Você cria o que você se torna. Até o final, você verá exatamente como se tornar a pessoa que naturalmente atrai riqueza, sem esforço, sem desespero, sem buscar. Porque quando você sai da falta, o futuro começa a te buscar. Por centenas de anos, fomos condicionados pelo modelo newtoniano de realidade. O mundo é físico, previsível, linear e causa e efeito. Nessa visão limitada, primeiro algo acontece no mundo externo, e só então você reage emocionalmente. Isso significa que você só pode sentir alegria quando algo bom acontece. Só pode sentir abundância quando o dinheiro chega. E só pode se sentir livre quando as circunstâncias mudam. Esse é um problema enorme, porque te transforma escravo das condições ao seu redor. Você vira um observador da vida, não um criador. Você passa a viver esperando o mundo te dar motivos para se sentir bem. No fundo, você está preso na ideia de que seu estado interno depende do estado externo, e isso te mantém sempre um passo atrás da realidade que você quer viver. Joe Dispenza explica que esse modelo é o maior bloqueio à manifestação, porque você está constantemente reforçando a ideia de separação. Quanto mais você observa o que falta, mais confirma para o seu corpo que não está lá ainda. E se você não está lá ainda, você continua emitindo a vibração da ausência. Quando você pensa, quando eu conseguir aquele emprego vou me sentir próspero, a mente até acredita. Mas o corpo não. Ele sente o contrário, que você ainda não tem, que está longe, que precisa correr atrás. E o corpo sempre vence. Porque suas emoções são mais fortes do que seus pensamentos. Isso te coloca em um ciclo viciante. Você trabalha mais, se esforça mais, faz mais, tenta mais, mas continua vibrando a mesma coisa. O futuro desejado nunca chega porque você está sempre buscando, nunca sendo. E tudo que você busca, automaticamente confirma que você não tem. Aqui está o primeiro ponto de virada do vídeo. Enquanto você acreditar que precisa conquistar para depois sentir, você vai atrasar sua manifestação. Agora, vamos ao modelo que realmente cria a realidade, o modelo do campo quântico. Diferente da física clássica, o modelo quântico revela algo extraordinário.
Antes da matéria existe energia, antes do objeto existe a possibilidade, antes da experiência existe a vibração. Tudo o que vemos como sólido é, na verdade, energia organizada. E essa energia responde à frequência e intenção. Joe Dispenza ensina que o campo quântico é um campo invisível de informações, possibilidades e potenciais infinitos. Esse campo não é físico. Ele existe além dos sentidos, além do tempo, além do espaço. E a parte mais incrível, essa inteligência invisível responde diretamente ao seu estado interno. No campo quântico, você não cria a partir do que tem, você cria a partir do que você sente. Ele não responde à sua necessidade. Ele responde à sua coerência. Ele não responde ao seu desejo. Ele responde à sua assinatura emocional. É por isso que pessoas ansiosas atraem mais situações que confirmam ansiedade, pessoas ressentidas atraem situações que justificam ressentimento, pessoas inseguras atraem circunstâncias que reforçam insegurança. O campo não julga. Ele espelha. Ele devolve exatamente aquilo que você emite. E aqui está o que muda tudo. Se você consegue sentir agora o que sentiria quando realizasse seu desejo, você já está vibrando o futuro antes dele chegar. Nesse momento, você se torna uma combinação energética compatível com aquilo que quer. Agora precisamos chegar no ponto central. Para acessar esse campo, você precisa ir além de si mesmo. Além da dor, além da memória, além dos sentidos, além do corpo, além do tempo. Para acessar o campo quântico, você precisa entrar no estado que Joe Dispenza chama de ninguém, nada, nenhum lugar e nenhum tempo. Isso significa sair da identidade que você carrega há anos. Significa deixar de ser a pessoa presa aos mesmos pensamentos, comportamentos, memórias e emoções. O nosso corpo está viciado no conhecido. Ele repete emoções como vícios químicos. Raiva, preocupação, frustração, medo, urgência, todas são substâncias químicas que o corpo aprendeu a pedir. Por isso, mesmo quando você quer mudar, o corpo tenta te puxar de volta para o antigo. Ir além de si mesmo é calar esse corpo por alguns instantes. É tirar a atenção das sensações físicas, dos problemas, das circunstâncias, dos relógios, dos compromissos. É sentir o espaço ao seu redor, expandir a consciência e deixar a mente entrar em uma frequência mais profunda. Quando você abandona o foco no corpo, no ambiente e no tempo, você quebra o laço com a realidade tridimensional. Nesse instante, você não é a pessoa que ganha X por mês, que vive tal situação, que tem tais limitações. Você se torna pura consciência, e pura consciência cria. Esse estado é tão poderoso porque abre uma porta, o cérebro para de registrar o que vê, e começa a registrar o que você imagina. Ele não sabe mais a diferença entre o que é realidade e o que é intenção. Ele começa a se programar pelo futuro. Aqui está o ponto essencial. Se você continua sendo alguém do passado, só pode criar o passado. Se você se torna alguém do futuro, cria o futuro. E para o cérebro entrar nesse estado, ele precisa se tornar coerente. Em estados de estresse, o cérebro opera em alta exaltação, ondas beta elevadas, com regiões desligadas entre si. Isso é chamado de incoerência. Impossível manifestar desse lugar. É como tentar transmitir um sinal para o universo com uma antena quebrada, distorcida, ruidosa. Quando você pensa em dinheiro e imediatamente sente falta, medo, urgência, seu cérebro envia um sinal misturado. A mente diz eu quero, mas o corpo diz está longe, é difícil, não é para mim. Essa contradição impede o campo de responder. A coerência cerebral acontece quando você amplia a atenção, relaxa, respira mais fundo, percebe o espaço ao redor do corpo e expande a consciência. Esse estado cria uma sincronia elétrica entre diversas partes do cérebro, fazendo com que ele funcione como um todo. Quando o cérebro está coerente, ele cria um sinal claro, como um laser em vez de uma lanterna. Isso significa que sua intenção fica nítida, estável, poderosa, direcionada. É uma mensagem limpa, sem interferência. O processo é simples.
Imagine o futuro desejado com clareza absoluta. Crie uma visão mental tão real que o cérebro a registre como memória. Quanto mais você retorna a essa imagem, mais seu cérebro se molda ao futuro. Mas intenção clara não é suficiente. Falta o componente que realmente atrai a realidade, o coração. Enquanto o cérebro envia o sinal, o coração é quem puxa a experiência para você. Ele cria o campo magnético que atrai circunstâncias compatíveis. E aqui está o segredo: o campo eletromagnético do coração é até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Emoções de sobrevivência, medo, raiva, ressentimento, frustração, impaciência, criam incoerência cardíaca. O ritmo cardíaco fica irregular. E quando o coração está incoerente, sua vibração se fragmenta. Você pede uma coisa, mas vibra outra. Emoções elevadas, gratidão, amor, alegria, liberdade, criam coerência. Quando seu coração entra nesse estado, o corpo inteiro muda de frequência. É como se você estivesse dizendo ao universo: eu já sou. Eu já tenho. Eu já vivi isso. A gratidão, em especial, é a emoção mais poderosa porque o corpo só sente gratidão por algo que ele acredita que já recebeu. Ou seja, gratidão é confirmação energética. Ela é a assinatura emocional de que o futuro já aconteceu. Quando o cérebro e coração entram em coerência ao mesmo tempo, você cria uma espécie de alinhamento eletromagnético. Sua intenção mental e sua emoção física se tornam compatíveis, e isso é a fórmula da manifestação. Agora entramos na síntese dessa ciência. A combinação perfeita que atrai riqueza de forma inevitável. Se você só tem intenção, mas sem emoção, nada acontece. É como ter um plano brilhante, mas sem energia para executá-lo. Se você só tem emoção, mas sem intenção, você vibra forte, mas sem direção. A manifestação exige os dois, sentimento mais foco. Quando sua intenção é clara: eu sou abundante, eu vivo prosperidade, eu sou quem já tem, e seu coração vibra gratidão pelo futuro como se ele já tivesse ocorrido, você cria uma assinatura energética única, que faz o campo reorganizar circunstâncias. Esse alinhamento cria sincronicidades. Oportunidades que você nunca poderia prever. Pessoas que aparecem no momento exato. Ideias que surgem na hora certa. Coincidências impossíveis. O universo começa a te responder porque, finalmente, você se tornou compatível com aquilo que deseja. Nesse estado, a manifestação não é mais esforço. Não é busca. Não é perseguição. É atração. Você sai da lógica humana de trabalhar para ter e entra na lógica do campo, vibrar para atrair. O futuro deixa de ser uma possibilidade distante e começa a ser um efeito colateral inevitável do seu estado emocional. A energia vem antes da matéria. A vibração vem antes da situação. Agora você está pronto para viver o estado mais poderoso de todos, a abundância sentida. Aqui está o ponto mais transformador. Você precisa sentir agora o que pensa que só vai sentir quando realizar. Se você quer riqueza, precisa sentir a sensação de liberdade agora. Se quer prosperidade, sinta a segurança agora. Se quer estabilidade, sinta a paz agora. Joe Dispenza ensina que a maior ilusão do ser humano é acreditar que emoção depende de circunstância. A verdade é o oposto: circunstância depende de emoção. O futuro só chega quando o corpo já vive emocionalmente como se estivesse lá. Esse é o trabalho real. Não é repetir afirmações mecanicamente. Não é visualizar sem emoção. É treinar o corpo para sentir abundância antes de ela existir fisicamente. É transformar o corpo na prova viva do futuro. Quando você pratica esse estado todos os dias, mesmo sem evidências externas, você reprograma os circuitos de sobrevivência. O corpo para de sentir falta. Para de sentir urgência. Para de sentir escassez. Ele se alinha à vibração do desejo realizado. Nesse momento, o universo não tem escolha. Ele precisa corresponder. Ele precisa igualar sua vibração.
Ele precisa entregar circunstâncias compatíveis com o seu novo estado. Você se torna inevitavelmente magnético. E agora chegamos ao fechamento, a decisão que você precisa tomar hoje. Neste exato instante, enquanto você ouve essas palavras, existe uma bifurcação invisível diante de você, dois futuros possíveis, duas versões de si mesmo. Uma delas continua caminhando pelo caminho conhecido, repetindo as mesmas emoções, respondendo aos mesmos gatilhos e recriando os mesmos resultados. A outra decide, aqui e agora, romper com o passado e entrar na linha do tempo da abundância. A diferença entre essas duas versões não é talento, não é sorte, não é destino. É decisão emocional. É a coragem de dizer, eu não vou mais viver como alguém preso ao que já aconteceu. A partir de hoje, eu vivo a partir do que quero criar. Durante todo o vídeo, você viu que o maior inimigo da sua manifestação nunca foi o mundo externo. Nunca foi a falta de oportunidade, nunca foi o sistema, nunca foram suas condições. O verdadeiro inimigo sempre foi aquele pequeno intervalo entre o que você deseja e o que você sente. E agora você sabe, esse intervalo é completamente controlável. Ele é treinável. Ele é moldável. Ele é ajustável. Ele é o espaço onde a mágica acontece, ou onde você perde sua criação. Hoje, você tem uma escolha: continuar sentindo falta enquanto deseja, ou finalmente sentir agora aquilo que você quer viver depois. E aqui está a verdade mais libertadora da manifestação: você não está esperando o universo te escolher. O universo está esperando você parar de duvidar de si mesmo. Porque quando você duvida, você emite dois sinais, um que deseja e outro que teme. E nenhum campo de inteligência responde a sinais contraditórios. Mas quando você decide, de forma interna, silenciosa e inegociável, que vai vibrar abundância antes da evidência, você se torna impossível de ser ignorado. Você sai do campo da probabilidade e entra no campo da inevitabilidade. Lembra do exemplo do carro na estrada? Antes, aquilo ativava um lembrete doloroso de que você ainda não tem. Agora, quando você vê esse carro, ou qualquer símbolo do futuro que deseja, você entende que aquilo não é uma prova da distância, mas uma prova da proximidade. É o universo dizendo, você está na frequência. Continue. E essa mudança interna é tudo. Porque quando você muda a leitura do mundo, o mundo muda a resposta para você. Você deixa de ver obstáculos e começa a ver sinais. Deixa de sentir separação e começa a sentir convergência. Deixa de buscar e começa a atrair. Então respire fundo e entenda, hoje é um ponto de virada. Hoje é uma data que o seu eu do futuro vai lembrar com gratidão. Hoje é o dia em que você decidiu parar de negociar com limitações e começou a colaborar com o campo. Hoje é o dia em que você deixa de criar a partir da realidade tridimensional, com seus medos, urgências e faltas, e começa a criar a partir da consciência quântica, onde tudo já existe em estado potencial. E quando você vive como alguém que já tem, o mundo externo não tem alternativa, ele precisa se reorganizar para corresponder à sua nova identidade. A partir de agora, aqui está o comando que muda tudo. Eu sou o campo. Eu sou o futuro. Eu sou a realidade que escolho viver. Quando essa frase deixa de ser um mantra e se torna a sua identidade vibracional, sua vida muda em velocidade quântica. Você não espera mais prosperidade, você se torna prosperidade. Você não implora por abundância, você encarna abundância. E quando você se torna a própria vibração do desejo realizado, o universo não tem escolha. Ele corre na sua direção. Ele abre caminhos impossíveis. Ele envia pessoas, ideias, oportunidades, coincidências. Tudo começa a fluir porque você finalmente está fluindo. E lembre-se, você não manifesta o que deseja, você manifesta o que você decide ser. Decida agora. O futuro está esperando sua permissão para chegar.